porque eu perdi a minha mãe, né? E eu tinha a idade de muitos de vocês, eu tinha 15 anos, eu não tenho mais nenhum avó, nenhum avô. Meus avós morreram todos, não é? Então, a gente teme a morte ou teme a morte de queridos, né? É possível se preparar para a morte? Então, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero responder essa primeira pergunta desta reflexão. Onde começou a morte? Onde começou a morte? Então, eu convido você a abrir em Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Onde começou a morte? Posso ir lá em cima pegar minha Bíblia? Eu deixei minha Bíblia lá em cima. Posso ir lá pegar rapidinho? Pode. Gênesis 3:19. Na hora que o Caio voltar, a gente já vai tá lendo, né? Mas lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Em outra versão, mais tradicional, uma frase mais comum é a velha frase: do pó viemos e ao pó retornaremos. Então, essa é a origem da morte. Para a gente falar sobre morte, a gente tem que falar da sua origem. Deus criou a humanidade em Adão e Eva, e a serpente, que foi a primeira encarnação de Satanás, sussurrou. E eu preguei sobre isso no sábado à noite. Quem quiser pode assistir o link do culto do último sábado. Eu falei sobre isso, entre outras coisas. E a velha serpente, ela sussurrou palavras de morte. Ela gerou dúvida no coração de Eva. Ela não estava presente quando Deus deu a ordem para Adão, nem a serpente, nem a Eva. E houve uma confusão. E ali houve uma maldição da parte de Deus. É difícil e pesado dizer isso, mas não tem outra forma de a gente explicar. Deus falou para Adão: existem duas árvores no centro do jardim, a vida e a árvore do conhecimento do mal. Você pode comer de todas elas, inclusive dominar toda a criação, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comer, porque certamente quando dela comerdes, morrerá. Houve uma promessa de morte e a serpente relativizou o poder da palavra de Deus e o que aconteceu foi morte. Então, o primeiro Adão, portanto, a humanidade caída, essa é uma tese doutrinária bastante conhecida, nós não vamos entrar no mérito, porque nós vamos falar sobre medo da morte em si, na sua origem, que também poderia ser um estudo exclusivo sobre isso, mas é um texto mais conhecido. Mas ali Deus prometeu e cumpriu. Então, Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, para dominar toda a criação, eles foram dominados pela criação e então eles morreram. E ali então Deus disse a constatação do que ele já havia prometido: se comer vai morrer. E então houve morte. Então a morte entrou na humanidade por meio da criação do primeiro Adão, ao desobedecerem por terem ouvido a primeira encarnação de Satanás, que foi a velha serpente. Dito isto, eu convido você então agora para nós irmos diretamente para 2 Coríntios, capítulo 5. E nós vamos ler um texto bastante interessante, e eu tenho convicção, se der tempo, eu vou ler um outro texto de Hebreus, capítulo 2, senão a gente fica apenas nesse. Tem bastante gente nova aqui, eu costumo dizer, vou citando aqui algumas coisas, vou escrevendo no chat, mas é muito importante você ir anotando se você quiser, porque tem anotação, tem coisas assim bem densas que passam e depois você pode estudar melhor. Eu não estou aqui trazendo um estudo completamente exaustivo. Eu quero trazer inspiração, quero trazer luz para motivar você a ter alegria diante da morte e não medo, como a maioria das pessoas tem. Então,
O texto é 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 10. Certo? Então acompanhe aí em sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura para ficar. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então eu vou ler na versão revista atualizada. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Rapidamente eu vou trazer algumas reflexões. Eu assisti um vídeo de um cara que eu admiro, um pastor batista, mas extremamente calvinista, chamado John Piper. E ele afirma, ele fez um breve vídeo, você pode pesquisar na internet, e ele fez menção de um livro que eu achei muito interessante. O nome do livro é A Negação da Morte. E pesquisei rapidamente sobre o livro, e o livro fala sobre... É um resumo das principais correntes da psicanálise pós-freudiana, e ele afirma nesse livro, que foi escrito, a primeira publicação foi em 1973, autor chamado Ernest Becker, e ele fala que a nossa cultura ocidental nega a morte. Nós nos escravizamos à vida para tirar a morte da cabeça. Então, esse autor, ele foi premiado, ele se tornou PhD em antropologia, mas ele morreu em 1974 antes de ser premiado. Um prêmio bastante reconhecido na literatura chamado Prêmio Pulitzer. Ele recebeu o prêmio após morrer. E o John Piper, ele diz então que o evangelho resolve o problema da morte. Então, não vivemos escravizados pelo desejo de ficar, mas pelo prazer de ter uma vida com ecos na eternidade. Se nós nos vemos livres pelo Evangelho, sem medo da morte, então nós passamos a ser pessoas mais livres, amáveis, delicadas e radicalmente seguidores de Cristo, que é o cerne do Evangelho. Então, se a morte é um problema, o Evangelho resolve este problema. O nosso pastor geral, pastor da nossa igreja, ele escreveu esse livro, De Repente Acordei. Foi mencionado até na semana passada, mas é um livro muito interessante, é uma história de esperança, consolo e fé. Ele conta a saga de uma pessoa, é uma ficção, tá certo? Ele conta a história de uma pessoa que teria morrido e acordou no céu. E ele cita todos os textos bíblicos relacionados ao céu, como se essa pessoa acordasse lá e pudesse contar tudo que ele viu depois de ter morrido, com base na palavra. Com base na palavra. Então, é um livro recomendável porque ele tira o medo da morte e, ao mesmo tempo, é um livro extremamente interessante para você presentear alguém que está em luto, por exemplo, ou alguém que tem medo da morte. A morte, ela precisa ser desmistificada. Nós não precisamos ter medo da morte. E um dos nossos objetivos centrais hoje é esse: refletir com base na palavra que nós não precisamos ter medo da morte. Então, com base no texto, uma primeira afirmação que nós podemos fazer. O nome mesmo do livro é A Negação da Morte, Ernest Becker,
primeira edição, 1973. E o outro é De Repente, Acordei, pastor Rodolfo Montosa, nosso queridíssimo pastor geral da nossa igreja. E esse livro tem à disposição na nossa livraria, tá certo? É um livro, eu recomendo. Esse livro do Ernest Baker, eu não conheço, tá? Eu vi ele sendo citado pelo John Piper, que é um pastor que eu sigo, é um pastor que eu acompanho, um cara extremamente relevante, uma opinião muito firme. E ele fala que o evangelho resolve o problema da morte, já que a sociedade, de acordo com o livro, e ele faz estudos da psicanálise, PhD em antropologia, o autor desse livro, A Negação da Morte, ele fala que a cultura ocidental nega a morte. Enquanto que algumas culturas orientais, por exemplo, Japão, China, inclusive Oriente Médio, eles lidam com a morte muito melhor que nós. Tem aquelas velhas cenas de filmes japoneses, de samurais que enfiam a espada no peito, ou mesmo os terroristas que amarram armas no corpo, que são terroristas suicidas, que esperam receber promessas depois da morte. Ou seja, mas para nós aqui nas Américas, sobretudo brasileiros, fica muito claro que nós temos pavor da morte, e a Bíblia fala do pavor da morte, nós vamos falar sobre isso, tá certo? Então, vamos lá. Uma primeira lição que esse texto pode nos ensinar é que, com base na palavra, nós temos uma certeza, e isso está já no versículo 1. Qual é a nossa certeza? Sabemos que, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. Então, essa é uma convicção de que quem é crente precisa ter. Essa expressão, sabemos que, ela existe inúmeras vezes na Bíblia. Então, sabemos que é uma convicção, é uma crença, é uma doutrina, é uma afirmação de fé. Sabemos que temos uma casa eterna. Então, o medo da morte, ele começa a ser relativizado ao saber que depois da morte eu tenho para onde ir. Essa é a libertação que o Evangelho nos traz. Sabemos que a mesma partícula que na minha versão está ali colocando se a nossa casa terrestre se desfizer, na nova tradução da linguagem de hoje, vai ser traduzido como quando. Então, a morte não é se, é quando. A nossa casa vai se desfazer, a nossa casa terrestre, ou seja, o nosso corpo. O ambiente aqui é falar sobre a esperança diante da morte em meio às aflições. Esse é o contexto do apóstolo Paulo nesse capítulo. Então, ele está dizendo que nós temos uma convicção, nós temos uma certeza. Sabemos que no momento em que a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos um edifício espiritual. Um edifício que não é feito por mãos de homens, mas é uma casa eterna. Então, o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor, está nos ensinando que temos uma convicção, temos uma certeza. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos, depois da morte, um corpo espiritual. Um edifício material, essa carne que se desfaz com o tempo, e nós temos uma casa eterna, incorruptível. Essa é uma esperança que nós temos de ter. Uma segunda afirmação que nós podemos fazer é que nós temos um gemido. E isso está ali na primeira expressão do verso 2. Olha que coisa linda. E por isso, neste tabernáculo, gememos. E também no versículo 4, gememos angustiados. Nós temos uma convicção, mas enquanto a morte não chega, nós temos um gemido, nós gememos. Esse é o nosso pavor, esse é o nosso medo. O tabernáculo e a expressão utilizada ali é tabernáculo, porque o tabernáculo era feito por mãos de homens, era corruptível. Né? A Thaís poderia dar uma aula sobre o tabernáculo para nós neste momento, não é o caso, não vem ao caso neste momento, mas o tabernáculo era um templo ambulante. Simbolizava a presença de Deus por onde ele andava. Ele era desconstruído e construído à medida em que o povo de Deus peregrinava. Mas ele era fraco, destrutível, corruptível, feito por mãos de homens. Muito embora
o simbolismo do tabernáculo é bastante significativo, aponta para Jesus, mas era feito por mãos de homens. Então, este tabernáculo aqui, ele não é feito por mãos de homens, mas ele é feito por biologia. Ele é feito por DNA, ele é feito por algo que é natural e não sobrenatural. Tá certo? Então, este tabernáculo é destrutível. E este gemido diz respeito às nossas enfermidades, às nossas tristezas, aos nossos lutos. Muitos de vocês não perderam parentes muito próximos. Querido, quando você perde uma mãe, um pai, uma irmã, um vovó muito próximo, você tem vontade de morrer junto. Não estou falando de suicídio. O suicídio é um assunto com uma outra pauta. Eu estou dizendo que quando você ama alguém muito, você perde alguém muito amado. Eu perdi um padrinho de casamento, um dos grandes amigos que eu tenho da minha infância, Marquinho Góes, tá certo? Filho do presbítero Emanuel. A gente tem vontade de entrar no caixão junto, ser enterrado. Não é vontade de suicidar-se, não é vontade de morrer, mas é dor. Este tabernáculo sente dor. É por isso que nós gememos, temos enfermidades. E a pandemia está aí para dizer este gemido da humanidade. A humanidade está gemendo diante do Covid-19. Então, a Bíblia está dizendo, temos um gemido, mas temos uma convicção. Agora, para dar sequência, esse gemido, ele é transformado num grande desejo, que diz ali, a partir da parte B do verso 2, até o versículo 4, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Olha o que o texto diz, isso é muito sério, né? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado. Olha a questão do gemido de novo. Não por querermos ser despido, né? Não, a gente não quer se suicidar, a gente não quer dar cabo da vida, não é? Mas a gente quer ser revestido por algo melhor. Então, esse nosso gemido, essa nossa dor da vida, ele gera em nós um desejo por algo sobrenatural que a gente não consegue explicar. E a gente tem medo da morte, porque a gente tem medo do que vem depois. Para os incrédulos, é o ponto final. Então, quem quer ter um ponto final? Para os ímpios, é condenação eterna, é sofrimento eterno, é tribulação eterna, é inferno. Agora, para nós, os que cremos, nós aspiramos. O apóstolo Paulo está dizendo que o que faz vencer o medo da morte é este grande desejo, dito pela Bíblia, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Este corpo não é celestial, este corpo ele é físico, ele é carnal. Então eu aspiro por algo que eu nunca tive. É por isso que o Apocalipse fala de novos céus e nova terra, mas fala de vestes brancas, fala de sermos mais alvos do que a neve. Então, outro dia nós já falamos sobre isso, né? Quando falamos sobre salvação e condenação, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Então, nós aspiramos, porque os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro no grande dia, na volta de Cristo, tá certo? Então, assim, o nosso estado é assim, nós temos uma convicção de que esta vida é finita e nós vamos morrer. E a hora que a gente morrer, nós encontramos a vida eterna imediatamente. Porém, na volta de Cristo, os nossos corpos serão transformados e viveremos eternamente na glória. No entanto, quando da morte é o famoso texto de Jesus na cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, para aquele que morre em Cristo, ele já está imediatamente no céu. Não tem purgatório, não tem sofrimento, não tem tribulação, não tem reencarnação, não tem nada disso. Morreu em Cristo, já está na glória. E na segunda volta, ou seja, na volta de Cristo, na segunda vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos na segunda vida de Cristo, ressuscitarão depois, porque ainda estarão com seus corpos vivos, tá certo? Então essas são convicções, esse desejo, este revestimento, nós aspiramos ser revestidos, porque nós temos essas brigas estéticas. A gente luta para ser imortal, a gente luta para ficar mais magro, para ficar mais bonito, né? Então quem envelhece faz plástico, faz botox. Então essa aspiração vai acabar.
Então, eu não sei como é que vai ser o nosso corpo na glória. Ele vai ser transformado e a Bíblia não deixa claro como vai ser. Só sei que nós não vamos ter brigas estéticas. Nós já estaremos vestidos de vestes brancas. Isso se não formos encontrados nus, como orienta o versículo 3. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, revestidos da nova vida que Cristo dá, que é o novo nascimento, a salvação. Então, os salvos têm este desejo pela eternidade. Quem não é salvo acha que a morte é um ponto final e por isso o desespero. Então, é possível que, se você que mencionou aqui, e eu não quero aqui, evidentemente, julgar ninguém, pelo contrário, quero trazer luz aos nossos questionamentos, o pavor da morte deve ser substituído pela aspiração da vida eterna, porque aqueles que estão em Cristo têm destino depois da morte. É óbvio que o medo do sofrimento, o medo de pessoas queridas morrerem, isso é muito real. O medo é real, os sentimentos são reais. O que a gente faz com isso é que determina se a gente realmente tem fé ou não. Então, um jovem, é óbvio que um jovem adolescente, ele tem muito mais medo da morte. Por quê? Porque ele ainda, de repente, não perdeu pessoas queridas, não sofreu tanto na vida, sofreu mais aquelas lutas existenciais, brigas familiares. Então, ele tem desejo de vencer, ele tem desejo de fazer faculdade, se tornar profissional, e está tudo bem. Eu digo para vocês, aos 40 anos, né? Aos 40 anos, já sou casado, já tenho filhos e construí uma casa. É óbvio que isso me dá mais tranquilidade para dizer estou pronto para ser promovido, do que você que ainda quer casar, que ainda quer ter filhos, que ainda quer passar numa faculdade. É óbvio. Mas esse desespero, esse desejo de conquistar coisas, não pode ser maior do que o desejo de viver a eternidade com Cristo. Porque senão você corre o risco de flertar com a morte num acidente, numa enfermidade, num diagnóstico de uma enfermidade pesada, e você não ter esperança, porque você vai ficar naquela mentalidade, puxa, queria ter feito tanta coisa. Mas aqueles que estão em Cristo, se o dono da vida colocar um ponto final, mesmo de forma precoce do ponto de vista humano, nós temos uma convicção. Nós temos na igreja pessoas muito próximas que morreram muito jovem. Por exemplo, o Gumenarim e a Ana perderam uma irmã, que era gêmea da Ana Laura. Não sei se você sabe disso, o Breno está aqui. Não é? O Gabrielzão, que faz Libras, filho da Isis e do... Não, o Gabriel é irmão da menina que morreu. Como que era o nome dela? Alguém me ajuda aí, me fugiu tudo agora. É a Isis, casada com o Inho. Eles têm o filho Isadora. Gabriel. Isadora. Perfeito. A Laura não era gêmea, só para... Ah, não era gêmea? Ah, desculpa. Era a irmã do meio. Ah, perfeito, me desculpem. A Isadora também morreu e a igreja fez uma campanha. Nós chegamos aqui em Londrina há cerca de 6 anos e vivenciamos muito essa luta de uma menina que lutou contra um câncer. Gente, isso é terrível do ponto de vista humano. Mas se nós não tivermos esperança em Cristo, na vida eterna, se nós não aspirarmos por algo superior, quem está vivo morre junto. Quem está vivo morre junto. Tá certo? Então, essa é uma convicção que nós temos. Dando sequência, uma quarta afirmação que nós podemos fazer com relação a esse texto, que nós temos uma garantia. Então, nós vamos, versículo 5, nós vamos construindo essa convicção relacionada à vida eterna. Olha o que diz versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é isso? Jesus Cristo falou, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês e deixo o Consolador. E em Atos 2, nós já estudamos isso várias vezes, o Espírito Santo desceu para habitar no cristão. E aqui o apóstolo Paulo está falando que a presença espiritual da terceira pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Deus habitando dentro de nós, em nós, ele é o nosso caminho, ele é o nosso acesso para Cristo e para a salvação em Cristo, ele é o penhor. Então, o que é penhor? O que é uma penhora? É uma garantia, é uma convicção de que você tem algo que você vai ser restituído depois. Então, o Espírito Santo é um anel de noivado.
Eu assisti uma pregação hoje do pastor Hernandes Dias Lopes. Aliás, são alguns pastores que eu vejo, que eu recomendo que vocês vejam. Tem muita coisa na internet e que pode trazer muita confusão. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, John Piper, enfim, são alguns dos que me lembro agora, que são alguns que eu acesso. Esses caras, eles não confundem, porque são teólogos, são pastores reformados, muito convictos na teologia reformada. E eu estou falando para vocês que Ampere, entre outras coisas, é uma coerência doutrinária. A gente afirma os estudos sempre a partir de um ponto de vista. Então, a gente não quer tripudiar, dizer que somos melhores ou piores do que qualquer outra linha doutrinária. Mas para você ter coerência, você tem que estudar a fundo a sua linha doutrinária, que é reformada, calvinista, é o que nós estamos tentando afirmar aqui. E o apóstolo Paulo, ele nos afirma de forma categórica que o Espírito Santo é um selo, é um anel de noivado, é uma garantia de que Deus, por meio de Cristo, colocou o Espírito Santo em nós, e essa presença espiritual, ela vai ser restituída uma hora. Então, ou quando nós morrermos, ou quando Cristo voltarmos, a presença do Espírito em nós, ela vai voltar para o Pai e vai levar a gente junto. É um penhor. Não existe mais separação. Eu não consigo me livrar do Espírito Santo que me foi dado. E o Espírito Santo não se livra de mim. É a salvação, é a convicção que nós temos da salvação, é a certeza da salvação, é a presença do Espírito Santo em nós, apesar de nós, apesar da nossa condição de ainda experimentarmos ocasionalmente o pecado. Então, nós temos uma garantia. Deus colocou o seu Espírito em nós para, no momento oportuno, reaver esta presença, ou na nossa morte física, ou na volta de Cristo. Tá certo? Então, é o que o texto nos diz, o próprio Deus quem nos preparou para isto. Então, é Deus quem nos deixou o Espírito Santo. É um anel de noivado, uma aliança de compromisso. A penhora é uma certeza espiritual, é o penhor do Espírito garantido. Deus vai ter a presença do Espírito novamente de forma... Aliás, não é temporal, não é geográfica. Deus Pai, Filho e Espírito habitam presencialmente em mim, por meio do Espírito Santo, e no momento oportuno, a Trindade vai ser reavida no momento em que eu for recolhido, ou pela morte física, ou pela segunda vinda de Cristo. Agora, o que isso gera em nós? Uma quinta lição. Temos um bom ânimo, porque é o que está ali no versículo 6 a 8. Vamos ler esse trecho aqui com essa explicação do apóstolo Paulo. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Então, a morte não é para trazer pavor. A morte é para trazer bom ânimo. Sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, percebe? O que você prefere? Estar ausente do Senhor ou na presença do Senhor? E isso não é desejar a morte. Isso é uma convicção. É óbvio que, enquanto eu tenho projetos a serem desenvolvidos, eu quero realizá-los. Mas isso não pode ser mais importante do que estar eternamente na presença do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, eu vou citar esse texto mais adiante na conclusão, ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é por isso que o John Piper fala que o evangelho é a solução para a morte. Porque aquele que está em Cristo, ele vive cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Porque, afinal de contas, quem está em Cristo sabe que a qualquer momento, primeiro, Cristo pode voltar. E segundo, a qualquer momento eu posso morrer. Então, na verdade, por que o Evangelho é libertador? Porque ele me leva a fazer tudo o que eu quero fazer em Cristo. Então, enquanto eu não morro, enquanto ele não volta, eu vou vivendo cada dia como se fosse o último. Então, eu preciso deixar minha esposa com uma boa palavra, eu preciso deixar meus filhos com uma boa palavra, eu preciso deixar vocês, minhas ovelhas, com uma boa palavra, eu preciso deixar para os vizinhos uma boa impressão, porque afinal de contas eu posso sair e não voltar. Um acidente, uma Covid-19, tudo isso pode acontecer. Então, é óbvio que eu estou aos 40 anos, para mim talvez seja mais simples, eu realmente entendo que para mim é mais simples. Se eu tiver de deixar a Camila, se eu tiver de deixar o Daniel e a Beatriz, meus pais, a igreja, uma casa aqui, eu estou muito tranquilo. Pode ser mais simples para mim hoje do que há 20 anos atrás, mas eu insisto, a maturidade vai trazendo essa convicção.
Porque o sofrimento é desesperador. Às vezes você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar. Um pai de família que fica desempregado, a família passa fome. Se ele tem Cristo, ele fala: Senhor, vem me buscar. Eu não aguento mais essa tristeza. Agora, o que a gente geralmente faz? Deposita na riqueza, deposita no bem-estar físico material a nossa esperança. É aí que vem o desespero, porque não supre a esperança espiritual. Essa convicção material, essa convicção física não supre as lutas emocionais. Você pode ter o melhor carro, o melhor apartamento, o melhor emprego, você vai brigar com a esposa do mesmo tanto que o miserável da favela que não tem o que comer. Ele vai brigar do mesmo tanto. Então, quem tem Cristo tem essa esperança. Ora, vem, Senhor Jesus, e acaba de vez com esse desespero do tabernáculo. Eu quero a habitação eterna. Tá certo? Então, isso deve gerar em nós ânimo, assim como a volta de Cristo. Não deve trazer desespero para nós, deve trazer esperança. Se Jesus vai voltar, eu quero estar pronto. Então, essa é as duas faces da moeda. Enquanto eu não morro, vivo como se fosse o último dia, até porque Jesus pode voltar amanhã. Então, eu quero estar pronto. Então, eu vou plantando amor, semeando o que Deus deixar eu semear para depois colher. E se eu morrer, tá ok. E se eu não morrer, Cristo pode voltar e eu vou estar tranquilo, porque enquanto eu tive a oportunidade, glorifiquei o meu Senhor. Tá certo? Então, isso deve gerar em nós ânimo. Entretanto, não é? Versículo 7, nós que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós temos a casa celestial por fé. Mas na hora que a gente morrer, o Cristo voltar, nós vamos estar presencialmente naquilo. Não me pergunte como, mas quando eu morrer, eu vou estar de frente com Jesus. Isso deve gerar esperança no meu coração. Se Jesus voltar, eu vou estar frente a frente com o meu amado. Isso deve ser ânimo no meu coração. Versículo 7 e o 8. Entretanto, estamos em plena confiança. Este ânimo gera em nós confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É o mesmo apóstolo Paulo que está dizendo assim, ó, preferindo. Ele está dizendo que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é o mesmo apóstolo Paulo que diz, para mim o morrer é Cristo e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas para dar sequência ainda, tem mais duas lições que o texto nos ensina. A lição de número 6 está relacionado com a nossa santidade. Temos um esforço real. E é isso aqui, está no versículo 9. Você pode verificar aí, por gentileza. Olha o que diz o 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. E aqui vem aquela nossa velha luta pela santidade. Há um esforço que é real e Deus está vendo. E é por isso que esse esforço ele precisa ser verdadeiro. Nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Então, se nós vamos passar a eternidade com Ele, para que viver brigado com Ele enquanto temos essa oportunidade aqui? Né? É o esforço para ser agradável a Deus e não aos homens. Nós agradamos primeiramente a Deus, então é por isso que eu não vou fazer a faculdade que eu quero, a faculdade que meus pais querem. Eu vou fazer a faculdade que Deus quer, porque daí lá na glória vai falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel à vocação que eu te designei. Agora, que triste vai ser a gente chegar na glória, né? Salvo, porque a salvação independe das obras, salvo porque Deus nos escolheu, e lá fala assim, rapaz, eu queria que você fosse professor e você tentou ser policial a vida inteira, não é? Então, assim, a gente tem que ter essas percepções e nos esforçar hoje, agora, para sermos agradáveis ao Senhor. Na vida e na morte, glórias a Jesus. E Ele reconhece a nossa luta contra o pecado. Então, o nosso comportamento hoje aqui, querido, tem reflexos na glória. É por isso que nós nos esforçamos. Quer presentes, né, quer ausentes, ou seja lá, em vida ou em morte, eu quero agradar o meu Senhor. E esse deve ser o nosso esforço, essa deve ser a nossa iniciativa. Em vida, minha vida é para o Senhor, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa façais, seja tudo para a glória do Senhor.
né? Ou então, quer vivo, quer morto, eu quero agradar o meu Senhor. Então eu não preciso ter medo da morte, porque a minha vida é para a sua glória e a minha morte é para a sua glória. Isso agrada ao Senhor. Pensar assim agrada ao Senhor. Agora, por último e não menos importante, o item de número 7. Temos um justo tribunal. Gente, isso é maravilhoso demais. Temos um justo tribunal. Olha o que diz o verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, esta é uma convicção que todos temos. Creiamos ou não, todos estaremos diante de Jesus um dia, ou na nossa morte, ou na sua segunda vinda. E o tribunal de Jesus, ele é justo, porque o tribunal, de acordo com o versículo 10, é tribunal de Cristo. Portanto, completamente acima dos nossos ideais de justiça. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em ativismo. Meio ambiente, aborto, pedofilia, tribunais, réus, prisão, toda essa questão relacionada à justiça, né? As leis, a Constituição, a nossa vida é pautada por uma vida de justiça com base numa cultura, com base na sociedade que vivemos. Mas este tribunal é de Cristo. Este tribunal é de Cristo. Então, no nosso tribunal, apenas para polemizar um pouquinho, referendo-me ao episódio da menina de 11 anos. No tribunal de Cristo, o pedófilo estuprador pode estar na glória eternamente. Pode. Simplesmente pode. A menina que foi violentada pode simplesmente estar na glória. A criança que foi abortada pode simplesmente estar na glória. E quem vai definir isso é o dono da vida, e não sou eu. Porque é possível que a gente deseje a morte do estuprador, é possível que a gente amaldiçoe a menina porque abortou, e a gente não consiga entender todo esse processo. O tribunal é de Cristo, está acima das nossas atividades, acima do nosso ativismo. Tem algum áudio aberto aí? Só para não, de repente, para não constranger quem está com o áudio aberto. Não sei quem é. Fechei. Ok. Não é nem por mim, aqui é mais por você, para não dar bola fora, não é? Então, ó, veja bem, a gente defende o feto, né, que estava dentro da menina, mas quem decide a vida e a morte é o Senhor Jesus. É por isso que eu falo que o padrão de Cristo está acima do ativismo, porque a gente vai se basear nas nossas causas humanas. E com isso eu não estou dizendo que a gente não deve pleitear, que a gente não deve se envolver nas questões sociais. A gente deve, a gente falou sobre isso na semana passada, eu não vou voltar, tá certo? Mas Cristo está acima, o tribunal de Cristo é completamente justo. As nossas convicções a respeito de pena, a respeito de penalizações, não está na agenda de Cristo. A nossa consciência está relacionada à sociedade, à cultura. A minha condição de justiça hoje pode mudar se eu mudar para os Estados Unidos, se eu for viver na Inglaterra, ou na China, na Indonésia, nas Ilhas Maldivas. A minha compreensão de justiça pode mudar, dependendo da região em que eu estou vivendo, no tempo que eu estou vivendo. Se você conversa com nazistas, com alemães, eles têm compreensões antagônicas a respeito de Hitler. Então, cada um tem um parâmetro diferente. Então, isso é condição humana. O tribunal é de Cristo e não está à disposição da nossa compreensão. Então, todos vamos comparecer, é o que diz o versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos, seja para a salvação ou seja para a perdição. Nós estaremos diante de Jesus um dia. A nossa condição, ela faz um paradoxo entre Herodes e João Batista. João Batista era o profeta. Herodes matou e colocou na bandeja a cabeça de João Batista. A gente tem Pilatos, a gente tem Jesus. A gente tem o primeiro mártir, que foi Estevão, e seus acusadores. A gente tem o próprio apóstolo Paulo, que foi preso injustamente inúmeras vezes, mas antes mesmo pesa sobre ele ter matado cristãos também. Então, o tribunal é de Cristo. Então, Paulo tem que ser condenado porque teria matado cristãos. Então, a gente tem de um lado o STF humano
E as nossas indagações também humanas. Cristo está acima disso, tá certo? Então, o que nós podemos esperar do tribunal de Cristo? Justiça plena, exatidão, porque somente ele tem conhecimento da história, antes, durante e depois. Ele julgará atos, palavras, pensamentos, é ele quem conhece o segredo da alma, e é por isso mesmo que a gente não pode julgar quem é salvo, quem não é salvo, quem tem uma vida boa, quem tem uma vida não boa, porque às vezes uma pessoa que aparentemente é má, em seus pensamentos, ele é conhecido por Cristo. Em seus segredos íntimos, ele está numa luta para ser alguém melhor, mas aparentemente é mal. Então é por isso que a gente tem que semear amor o tempo todo, porque a gente não sabe quem são os eleitos, tá certo? Então, o que nós podemos ter de convicção com base neste último versículo? Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal que é de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E isso não tem a ver com salvação, porque o nosso galardão, para alguns dos que fizeram bem, serão retribuídos. Não me pergunte como vai ser, as nossas obras nos antecedem. A Bíblia nos diz assim. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele vai nos mostrar, tá vendo isso daqui? Ó? Isso aqui foram as obras das tuas mãos que você nem entende direito, mas tudo isso aconteceu. Por outro lado, vão ter assim, ó, você foi salvo, mas infelizmente você não viveu uma vida muito inspiradora, mas coube ao tribunal de Cristo te trazer para a glória. Por outro lado, terão pessoas no inferno. Olha aqui, ó, todas as suas doações, mas aqui você está no inferno. Está aqui, ó, você não fez nada de bom para ninguém e você está aqui no inferno. Quem define isso não sou eu, não são as nossas obras, não é a nossa percepção, é o tribunal de Cristo. É Ele quem decide quem está salvo, quem não está salvo. E qual é a convicção de que temos? Que quem está em Cristo é nova criatura. É o último texto que eu vou ler, que na sequência do zelo apostólico, este mesmo capítulo, no versículo 17, vai dizer assim: e assim, se alguém está em Cristo, essa é a nossa convicção, eu posso fazer isso de forma espiritual, emocional e até mesmo racional. Porque alguém não pode dizer eu estou em Cristo se de fato não estiver. Porque é o Espírito Santo que testifica que é filho e diz eu estou em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. O que se faz novo? A vida eterna. Então, quem está em Cristo já está vivendo a eternidade. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Quem está em Cristo já é eterno. Não importa se vai viver 1, 5, 50 anos, mas já é eternidade. Os nossos corpos serão transformados. E, por fim, a morte, na verdade, é um reencontro de um filho diante de seu pai. É um salvo diante de seu resgatador. Então a morte não pode gerar medo, a morte não pode gerar pavor, a morte deve ser um entusiasmo para aqueles que estão em Cristo. Enquanto estou aqui, vivo por Cristo, porque na hora que Ele me recolheu, na hora que Ele voltar, eu vou abraçá-lo presencialmente e vou viver na glória eternamente. Isso é maravilhoso demais. Gente, isto é evangelho puro e simples. Isto é evangelho que resgata a nossa vida, traz ânimo para o nosso coração e arranca de uma vez por todas o pavor da morte. Falando em pavor da morte, eu quero ler um último texto, não vou discorrer sobre ele, que seria mais um 1 por 1, mas eu quero ler rapidamente Hebreus, capítulo 2, apenas os versos 14 e 15. Está aí na sua tela para você acompanhar caso queira. Convido todos a abrirem, com isso já vou encerrando, tá? Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Olha o que dizem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O autor de Hebreus, ele está constatando que é comum nós, os vivos, termos pavor da morte.
Mas esse texto revela algumas coisas, né? Vou colocar, fiz algumas anotações rápidas aqui. Exemplo, ó, todos somos pecadores. Por quê? Porque todos morremos. Se todos morremos, somos pecadores, porque a morte entrou na vida da primeira criação, que foi Adão, por causa do pecado. Então, todos somos pecadores, não é? Em segundo lugar, todos vamos morrer. Se todos vamos morrer, então a gente tem que curtir a vida na esperança de que quando morrermos, nós teremos uma outra vida. Agora, o que fazer com o pavor da morte? Porque ele fala assim, ó, livrar-se todos que pelo pavor da morte. Então, o pavor da morte é possível. As pessoas têm, está dizendo assim até que todos têm o pavor da morte. Mas ainda uma afirmação que o texto nos fala, que o diabo tem poder sobre a morte. Eu preciso explicar isso daqui. Por que ele tem poder sobre a morte? Ele não tem poder para determinar quem morre, mas ele tem poder para impedir as pessoas de olharem para Cristo, como ele fez com o primeiro Adão, como ele fez com Cristo. Então, o que a serpente fez? Foi a primeira, eu disse no começo, foi a primeira encarnação de Satanás, que é o diabo, e a palavra diabo quer dizer acusador. Então, por que ele tem poder sobre a morte? Porque foi ele quem introduziu a morte quando tentou e enganou Adão e Eva. Percebe que não foi ele que trouxe a morte, foi Deus quem determinou que morreria caso desobedecesse. Então, quem tem o poder da vida e da morte chama-se Deus. E o diabo tenta os filhos de Deus a se distanciarem, a não olharem para Cristo, não é? Então, é por isso que nesse texto a Bíblia fala que ele tem poder sobre a morte. Agora, quais são as convicções que nós temos? Uma, os filhos têm participação na vida, é o que diz o começo. Quem são os filhos? Eu e você. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Nós somos seres humanos tais quais Adão e Eva. Então, nós participamos. 2. Cristo participou. É por isso que na encarnação de Cristo, nós podemos dizer que o Filho do Homem veio para trazer vida, porque ele entrou na genealogia de Adão, ele entrou na genealogia, e nós vimos outro dia isso, quando falamos sobre identidade. O livro de Lucas, capítulo 3, quando fala depois do batismo de Jesus, descreve a genealogia de Cristo ao contrário, a partir de Cristo. E lá no final, filho de Adão, filho de Deus. Quem participa aqui lembra. Então, Cristo participou da encarnação para desfazer a obra do primeiro Adão. Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão. Mas ainda, por que ele fez isso? Fez isso para morrer a morte, ou para matar a morte. Somente alguém com autoridade em vida e espiritual, a autoridade de Cristo era física e espiritual. Somente alguém com este poder físico ressuscitar para matar a morte. Foi o que Cristo fez entre a morte e a ressurreição. Foi aqueles 3 dias de pavor, onde entre o sepultamento e a primeira aparição ressurreta, Cristo estava matando a morte. E ele fez isso porque ele fez isso para destruir de fato. Por que ele então entrou? Ele fez isso para morrer. E em quarto lugar, para dar vida definitiva. Porque aquele que está em Cristo, então, não morre mais. Ele não morre mais. Eu não morro mais. Então, essa é a convicção. Olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, eu e você, destes também ele, Cristo, igualmente participou para quê? Então, tem uma definição aqui, ó. Para quê? Por sua morte. Então, Cristo veio para morrer. E nessa morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Então ele não apenas matou a morte, ele matou definitivamente Satanás, né? E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, nós somos libertos em Cristo. Então, o que Cristo fez, ele foi na nossa frente. Ele simplesmente abriu o portão, ele foi, vou preparar-vos lugar. E ele diz com os braços abertos,
Vinde benditos do meu Pai. O que nos aguarda não é tormento, não é sofrimento, não é condenação, não é inferno, não é enxofre e fogo, não é segunda vida, não é reencarnação, não é voltar, não é tribular. Não, o que nos aguarda é esperança, vida plena e eterna para todos sempre. Aleluia. Perguntas? Um detalhe. Somente para citar, tá certo? Os dois textos que eu falei que mencionaria, mas agora o tempo já foi. Salmo 16:10, salmista Davi está dizendo: pois não deixarás a minha alma na morte. E também o texto que eu mencionei, não apenas, mas Filipenses 1:21-23, esse eu até recomendo que você leia. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, e é por isso que eu anseio. Ele fala de desejar a morte. Isso não é sentimento suicida. Isso é desejar estar com Cristo mais do que continuar vivo. Então, esta é a convicção de que nós temos. Eu realmente espero que esse estudo tenha trazido luz para as tuas compreensões acerca da morte. Então, a pergunta do começo: o que você faria se você soubesse que vai morrer em 24 horas? Glorificaria Jesus. Essa é a resposta, porque o que você começa fazendo aqui, você vai ter ecos na eternidade. Então, fazer um vídeo, comer o que você tem vontade, passar um tempo, querer casar, querer ter uma relação sexual, seja lá o que for, né? Saber que vai morrer deve trazer esperança e ecos de eternidade, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Finish. Não, está gravado, né, Fefe? Eu gravei. Vou encerrar a gravação agora. Na verdade, vou esperar as perguntas. Lá pergunta? Nenhuma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta agora, de verdade. Aqueles que disseram que tinham medo da morte ou que ficariam apavorados, o estudo de hoje trouxe alguma reflexão para você? Real, né? Eu nem sei quem disse, quem não disse. Mas você que tinha medo, você que ainda tem medo, esse estudo pode contribuir? Olha, pode. Tipo, eu tenho até um pouco de medo do futuro, do que vai acontecer, mas ajudou. Ajudou. Agora tenho mais tranquilidade, não perdi o medo completamente, mas estou um pouco mais respirando mais calmamente. Massa. Isso aí, Caio. Massa ter você com a gente também. Agrega bastante. Vamos lá, perguntas. Chegou aqui. Deixa a galera responder. Mais alguém, além do Caio, quer responder essa pergunta aí? Gente, eu posso falar? Vai lá, Ana Veigs. Eu queria saber a da Lau, mano, que tô achando que ela ia se matar lá depois. Fala aí, Lau, o que você achou? Não é bem, tipo assim, né, que eu tinha medo de morrer e tal. Quando eu era mais novinha, eu tinha, né, porque a gente às vezes não tem muita certeza das coisas e fica meio perdida. Mas eu não sabia, eu tinha esquecido que o tema desse AMP ia ser... Ai, peraí, gente, tem uma aranha. Matei. Eu tinha esquecido que o tema... Morreu! Morreu, foi pra Jesus. Eu tinha esquecido que o tema desse AMP ia ser medo da morte. E ontem, quando eu tava orando depois do meu devocional, eu comecei a chorar muito, 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 porque eu tava muito chateada, porque eu ia ter que abrir mão dos meus planos e a gente cresce sonhando, né? E eu falei assim, gente, eu só tenho 18 anos e, tipo, eu não fiz nada na minha vida. Eu cresci, meu sonho, o maior sonho da minha vida era ser mãe. Eu fiquei, tipo, eu não vou ser mãe, eu vou morrer antes de ser mãe. E daí eu tava muito bolada ontem. E isso tem acontecido durante a quarentena, porque, né, a gente fica aqui, aí dá umas crises. Mas tudo bem.
Aí ontem eu tava orando e eu fiquei tipo, Ana Clara, deixa de ser louca. Você vai pro céu, se você morrer lá é muito melhor. Aí eu fiquei tipo, gente, Deus é tão massa, né? Porque, tipo, assim, eu tava muito chateada ontem e eu fiquei, não queria ter que abrir mão dos meus planos. Mas aí na hora que eu lembrei que se Deus me levar antes de eu conseguir realizar tudo aquilo que eu tenho vontade, eu vou estar muito melhor do que eu tô agora. E aí eu fiquei assim, meu, Deus é muito massa, porque ele fala assim, filha, você não vai ter uma família, mas você vai estar no céu. Ou filha, você vai ter uma família e vai estar no céu. Então, assim, eu acho que essa questão de ter medo da morte é muito uma questão de ansiedade também. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sofro muito por antecedência e eu não tenho certeza se Deus vai me deixar realizar as coisas que eu quero, que eu tenho sonhado, ou se não. Então eu falei assim, não, eu vou me apegar a isso de vou para o céu, e ao invés de me apegar ao vou ter que abrir mão das minhas vontades e dos meus sonhos. Então, assim, ir para o céu era o maior dos meus sonhos. Eu falei assim, então eu já tô bem, já vou realizar o melhor deles. E aí era só isso, gente, porque eu achei muito legal, porque ontem eu orei a respeito disso, e aí o AMP foi a respeito disso, e eu tinha esquecido, e eu falei, cara, obrigada, Deus, foi muito massa. Era só isso mesmo. Glória a Deus. Massa, hein, Aninha? Testemunha isso aí. Mais alguém? Lau? Cadê a Lau? Ela é A Bia, a Bia e a Lau têm que falar. A Bia Mattioli, porque foi a idealizadora do tema. Bia, fala aí primeiro, depois eu falo. E ó, gente, ela falou na célula ontem, não foi isso, Bia? Então, já falei na célula, já tá ótimo. Eu não tô com medo de morrer desde ontem. Você não tá com medo de morrer desde ontem, Lau? Isso, não é desde hoje. Lau, te amo. Bia, você não vai falar? Não, fala aí, Lau. Foi pra você a pergunta. Porque você falou que você ia se matar. Gente, eu tava brincando, pelo amor de Deus. Pera aí, eu vou aparecer aqui. Tô de pijama. Mas, gente, esse é um assunto, assim, que eu tenho bastante dificuldade e, ao mesmo tempo, eu acho muito legal. É meio paradoxal, assim, na minha cabeça, mas é assim. E uma coisa que eu falei na célula também é sobre Estevão. Tipo, foi só um adendozinho, mas Nath já riu, gasta pouco. Mas, tipo, porque ele tava de frente com a morte, tipo, ele não teve medo, assim, porque ele sabia quem ele servia, o que ele ia encontrar, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que, tipo, tem uma parte de 1 Tessalonicenses 5 que eu acho muito bonita. Pode ler rapidão? Ou não? À vontade, meu anjo. Tá bom, Fezão, valeu. É do 12 ao 24, mas eu vou ler rapidão, tá, gente? E tá eu tô lendo pela mensagem, então vai estar um pouquinho mais, assim, contemporânea, né? Mas tá. Então, assim, agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos, atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros, procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que é de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam o que afirmam ter recebido uma palavra... enfim... Resumindo, tipo, eu acho esses versículos muito lindos, porque, tipo, dá meio que um
um checklist, assim, do que a gente, como a gente tem que viver. E, tipo, tem até uma mensaginha no final dessa parte do que a Bíblia comenta, assim, que fala que Paulo basicamente está falando assim, meu, viva, sabe? Tipo, então, a gente não tem que ter medo desse assunto, de falar desse assunto, porque uma hora vai acontecer. E o que a gente puder viver aqui na Terra, a gente tem que viver de coração aberto e com Jesus no coração. E é isso, gente. Então, acho bem legal. E é isso, gente. Eu amo esse tema. Posso fazer uma pergunta sobre esse versículo aí? Jesus. Pode. Qual é o local mesmo que eu vou colar na minha parede e vou ler todo dia? Tá tá na descrição, no chat ao vivo ali, Caião. Ah, tá. TS 5, significa o quê? Tessalonicenses. Tessalonicenses. Desculpa. Ah, tá. Obrigado. Só isso. Só isso? Ô, Lau, é legal isso que você está falando, porque a Bibis colocou justamente, ela me mandou uns trechos do livro que vocês estavam, ou ela, não sei, né, lendo sobre, a respeito de. Eu tenho o livro, mas ainda não li. Tá. Vai estar na lista. E quando a gente pensa em morte, e eu acho que isso é geral, sabe? Igual a gente falar sobre tempo, por exemplo, falar sobre morte passa pela mesma situação. O fato da gente deixar de viver a vida causa na gente medo da morte. Porque se nós vivermos a nossa vida de forma intensa, saudável, porque Deus nos criou para a vida em abundância, certo? Só que a gente esquece de viver a vida. E aí, quando a gente pensa na morte, a gente fala assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas se você tem tanta coisa para fazer, por que você não está fazendo? Se você está em vida agora. E vida, a gente está dizendo da vida física, certo? Eu estava lendo uma parte aqui, uns comentários da minha Bíblia, e é legal porque ele fala assim, que é como se a gente passasse de nível, sabe, assim, na morte. Na verdade, a gente não morre. A gente simplesmente é next level, a gente passa a viver a vida de Cristo, então, sabe? Então, não é morrer mais, é, na verdade, que nem no videogame, eu mato o chefão, cara, e eu vou para outro nível, entende? É surreal isso. Então, é desejoso. Como que a gente aprende a não ter medo da morte? Vivendo todos os dias como se fosse o nosso último dia e fazendo tudo aquilo que a gente realmente entende que a gente tem que fazer. Quando nós temos medo da morte, é porque a gente tem a sensação de que a gente está devendo alguma coisa. Então, se você se sente ainda inseguro com relação à morte, primeiro, Dani falou, a maturidade vai trazer também essa experiência de você entender que você vai estar mais perto de Deus. Mas o que pode ajudar muito, e desde já, é a gente entender que se eu estou em vida física, agora eu não vou ficar mesmo deixando para depois aquilo que eu posso fazer hoje. É um jargão, mas nunca foi tão real, principalmente quando se trata de morte. É isso, Bibis? Que é para a glória de Deus, né? E que é para a glória de Deus. É isso, Bibis? Eu vou falar um pouquinho do que eu falei na célula ontem. A gente focou bastante em questão de propósito, né? Porque eu até mandei uma pergunta para o Fê, que o que você saber que você vai morrer influencia na sua vida como cristão, tipo, você ter essa consciência, né? Porque a única certeza que você tem na sua vida é que você vai morrer, você não tem certeza de mais nada, mas isso vai acontecer com todo mundo, você querendo ou não, você vai morrer. Então, tem até uma frase que eu mandei para cá que fala assim: enquanto as pessoas não olharem para a morte com a honestidade de perguntar a ela o que há de mais importante sobre a vida, ninguém terá a chance de saber a resposta. E eu achei isso muito interessante, porque... E tem uma outra que fala assim, que todas as pessoas morrem, mas nem todas um dia poderão saber o porquê viveram. Então, eu achei essas duas frases muito impactantes, porque uma das coisas que a médica fala bastante no livro é sobre arrependimentos que as pessoas têm quando elas morrem, né? Quando elas estão para morrer, porque ela cuida de pacientes terminais. Então, todos chegam lá com algum arrependimento, com alguma coisa que não fez,
que queria ter feito, com um sentimento que queria ter demonstrado, né? Então, daí, eu tava pensando na nossa vida como cristãos, né? E eu acho que quando você tem consciência de que você vai morrer e você... Não que você tem que viver todo dia pensando isso, né? Porque senão você vai ficar doido. Tipo, você não vai acordar pensando, nossa, talvez eu morra hoje. Não. Mas, assim, tendo a certeza de que um dia isso vai acontecer, eu acho que você se torna uma pessoa mais sábia das suas escolhas, mais sábia naquilo que você quer fazer na sua vida, mais sábia no seu propósito, em buscar o seu propósito em Deus, porque o que a gente tem é o espaço entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, sabe? E eu tava vendo uma pregação que o pastor falou que a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão no céu. A nossa missão, ela tá aqui. Lá vai ser só, tipo, vamos chegar lá e Deus vai falar, servo bom e fiel, e, né, a gente vai estar lá com ele na glória. Então, a gente tem que desfrutar o tempo que a gente tá tendo aqui, né? E você ter essa consciência de que seu tempo é limitado, de que se uma hora vai acabar, eu acho que impulsiona a gente a querer viver cada dia mais para Cristo, a querer buscar Ele de forma intencional, né? A entender para onde Ele está te chamando, entender o que Ele quer de você, né? O porquê você está aqui, para você poder chegar lá no seu leito de morte um dia e você ter vivido uma vida com um propósito, uma vida com um porquê, deixado um legado para quem estava perto de você, né? Acho que as pessoas se perdem muito em querer conquistar as coisas, em trabalhar muito, em ter bens materiais, em, né, ter uma super casa, um super carro e tudo do bom e do melhor, né? Mas eu acho que isso não é a prioridade, né? Porque quando a gente morre, isso tudo, tipo, não vai com a gente para o céu. Acho que a prioridade é a gente viver para Cristo, é honrar e glorificar Ele, né? Então, e assim, a morte, ela coloca todo mundo no mesmo patamar, o rico, o pobre, né? Não tem diferenciação. Então, acho que você ter essa consciência de que você vai morrer, que tudo é limitado, faz você tomar decisões diferentes, faz você buscar Jesus de um jeito diferente, assim, ao meu ver, né? Não sei o que vocês acham. Bibis, em relação a essa sua pergunta, né, do que isso muda, o Dani citou muito Paulo e eu vejo que a questão de Paulo, a urgência que Paulo tinha, e eu acho que é isso que a gente precisa que precisa ser despertado em nós. Quando a gente tem consciência da morte, a gente leva, igual a Ana falou, né, para os nossos sonhos pessoais, isso causa uma ansiedade. E quando a gente coloca a nossa mente nas coisas que são eternas, isso nos traz combustível. Então, eu acho que é isso, essa é a percepção que a gente tem. Então, Paulo, ele falava que ele tinha dores de parto, entende? Enquanto Cristo não era formado nas pessoas. Então, eu vejo que é isso que muda para nós, que nós temos que olhar para as coisas eternas e se a gente olhar para os nossos sonhos pessoais, né, a maioria, quando a gente perguntou, inclusive a gente traz para o que eu quero fazer, o que vai me satisfazer nesse um dia, né, se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã. Mas se a gente colocar as coisas no que é eterno, eu acho que é isso que traz fruto mesmo e que satisfaz o nosso coração e que a gente vai saber que é para sempre e tudo mais. Então, eu acho que é isso que muda, assim, na minha opinião. E uma outra coisa que eu lembrei também é que a gente falou como às vezes a gente leva a morte de um jeito muito triste, né? Porque normalmente quem tá aqui vai sentir falta de quem morreu e tal. Mas se você pensar, tipo, num cristão que viveu uma vida com propósito e chegou o dia da morte dele, aquilo, na verdade, é um dia de alegria, porque a gente tá o tempo todo que a gente tá vivendo aqui na Terra, a gente tá esperando pelo momento que a gente vai se encontrar com Cristo, né? Então ele morreu e ele tá com Jesus. Tipo, isso é uma coisa muito massa. E a gente, tipo, óbvio que a gente vai lamentar, a gente vai chorar porque a gente tem saudade, a gente queria que a pessoa estivesse aqui. Mas isso tem que trazer um conforto pro nosso coração também, sabe? Entender que a pessoa tá onde ela deveria estar, né? Ela, tipo, tá se encontrando com o criador dela e não tem nada melhor do que isso, né? É legal você falar isso, Bibis, porque assim, se a gente negligenciar a dor da saudade, a gente não vive o luto, o que gera também um problema para nossa vida e que vai impedir a gente de viver, certo? Então é muito legal isso que você falou, porque quando a gente considera a morte, se a gente
extrapola, vamos dizer assim, extrapola demais a dor da morte, da perda de alguém, significa que em algum momento a gente se sente devedor de alguma coisa, sabe? Porque, de fato, a gente deveria ter essa alegria, né? Apesar de chorarmos pela falta, pela ausência, pela dor da separação, porque a morte nos separa neste momento, neste plano, mas ela nos une eternamente também. Então, assim, é um paradoxo mesmo, né? Eu estou me separando para me unir eternamente. É muito louco isso. A nossa cabeça, a nossa mente humana não cabe esse tipo de situação. Mas como seres humanos e porque nós sentimos, nós cremos que temos um destino, que é a vida eterna, e a nossa vida foi feita para glorificar a Deus. Então, glorificamos quando nascemos e durante toda a nossa vida. E na nossa morte, a nossa morte também tem que ser motivo de glorificar a Deus, como cristãos. Então, em vida glorificamos, na morte glorificamos. Ou aqueles que ficam glorificam a Deus pela nossa morte, né? Então, isso é muito legal. Não negligenciar a dor da separação, né? A dor da saudade. Viver o luto é importantíssimo. Se a Nandinha tivesse aqui, provavelmente ia falar também alguma coisinha sobre isso. Mas, se a gente não vive isso, a gente interrompe etapas na nossa vida que precisam acontecer também. Então, é errado chorar porque alguém morreu? Não, de jeito nenhum. Você é humano e Jesus tá chorou, tudo né? bem. Exato. Ele chorou, eu choro, você chora, porque sentimento nós temos e Jesus sabe dos nossos sentimentos. Então, não é pecado eu chorar porque alguém morreu. Agora, se eu estou me sentindo em débito com aquela pessoa, aí eu vou conversar com Deus e colocar diante dele aquilo que eu acho que eu falhei e lembrar sempre que quem nos acusa é o inimigo. Deus não nos acusa, Deus nos acolhe e ele toma as nossas dores. Ele nos ama ao ponto de tomar para ele as nossas dores e falar assim, filho, descansa em mim. Foi o que a Tá cantou aí no começo. Foi muito top. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho outra. Faz aí, então. Vou achar a minha aqui. E como lidar com a dor? Eu acredito que a pergunta seja nesse contexto. Como lidar com a dor quando perdemos pessoas que não aceitaram a Jesus? Eu não sei responder porque eu nunca passei por isso. Então, eu nunca tive nenhum luto assim próximo de mim. Então, eu gostaria de ouvir vocês em relação a essa pergunta. Olha, na verdade, eu já perdi várias pessoas muito amadas, muito amadas. E é possível que algumas delas... Eu já fiz muito velório de pessoas que é difícil fazer um velório de alguém que não tem certeza de que morreu em Cristo. A família diz, pastor, não confessou Jesus como Senhor e Salvador. É difícil fazer velório, é difícil fazer ofício fúnebre nessas circunstâncias. E porque a gente tem que falar de esperança, a gente tem que falar da dor de quem fica, a gente evangeliza no momento como esse, de o que a gente tem que fazer em vida, né? Então, assim, a dor, ela é real. Todo sentimento é verdadeiro. O sofrimento pela perda de alguém é verdadeiro. O que nós não podemos fazer é se culpar. Claro que, dentro dessa perspectiva, todo dia precisa ser um dia para fazermos o que precisa ser feito. Enquanto temos vida, precisamos viver o propósito, a plenitude do que Deus tem para nós. E isso não deve ser pesado. Eu não posso, Jesus não vai colocar na minha conta. Eu quero que vocês fiquem claro, eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Se um primo teu não morrer e não conhecer Cristo, Jesus não vai botar na tua conta. Você vai chegar lá no céu e falar assim, filho da mãe, você tinha que ter feito e não fez. Porque se Cristo quiser se revelar para ele na hora do piscar de olhos final, por meio de uma enfermeira, por meio de um médico, por meio de um acidente, se Cristo quiser se revelar a ele, ele vai se revelar. O que nós não podemos fazer é negligenciar a missão. E é o que nós vimos no texto de hoje, porque as nossas obras nos precedem, né? Nós podemos ser salvos e não ter feito o que poderíamos ter feito, mas isso não vai impedir a salvação. Mas é claro que se nós estamos salvos e a gente tem um monte de boia salva-vida, bote salva-vida, colete salva-vida, a gente vai jogar para quem está afundando.
principalmente as pessoas mais queridas. É por isso que a nossa vida deve ser toda de inspiração. Outra pergunta. O que fazer com alguém que culpa Deus pela morte de alguém? Como ajudar a pessoa a desconstruir esse pensamento? Nós não podemos negligenciar. Vocês entenderam a pergunta? Como lidar com uma pessoa que culpa Deus? Isso é muito comum, gente. Mais comum do que vocês imaginam. E a gente tem que dar tempo ao tempo. Nós tivemos, inclusive, um caso muito recente de uma família muito próxima de nós, uma irmã muito querida que perdeu a sua mãe para o Covid. Foi um caso confirmado, não é de Londrina. E a tia dessa nossa amiga, portanto, a irmã da pessoa que morreu, estava com o Covid e não avisou ninguém. Então, essa nossa amiga, ela ficou muito irada, com raiva da tia, da própria tia, que pegou Covid, foi curada, só que a irmã dessa tia, portanto, a mãe, né, dessa nossa amiga, morreu. Ela culpou a tia, ela culpou Deus, por que isso foi acontecer? Então, queridos, o luto, o sofrimento, a dor da separação, ela é real e é intenso. Eu perdi a minha mãe. Eu falei para vocês, ainda bem que essas perguntas estão vindo, e eu já disse desde o começo, a dor da morte de ente querido dói, é uma dor insuportável. Só Cristo e o Espírito Santo para nos fazer. Né? Eu fico pensando em pais que perdem filhos. Pensem em vocês, né? Vocês conhecem nossos filhos, Daniel e Beatriz. Pensa como que seria perder Daniel e Beatriz. A gente pensa nisso. Então, sabe o que eu penso às vezes? Cristo, volta logo antes de eu ter que passar por essa dor. Me recolha antes de eu ter a possibilidade de ver um dos meus filhos morrerem. Porque essa dor é real. Agora, quem está em Cristo sente a dor. Não pode negligenciar, mas lida com ela com esperança. Uma hora vai acabar. Ou uma hora vai amenizar. Uma hora eu vou virar a página. Eu fiz isso com a minha mãe, gente. Pense na mãe de vocês. Eu sou filho caçula, tenho 2 irmãs mais velhas. Eu era o filho esperadinho, mimadinho, menininho, não é? Perdi a minha mãe, ela tinha 48 anos. Eu tenho quase a idade da minha mãe quando ela morreu. Então, isso foi uma perda irreparável, não é? A gente aprende a lidar. Até hoje eu sofro. Até hoje eu sinto falta, evidentemente. Mas é só dar tempo ao tempo. Né? Culpar Deus não vai amenizar a dor. Mais perguntas? Acho que fechou. Acho que é isso. Todo mundo em silêncio, né? Tipo, todo mundo refletindo. Peraí que chegou uma pergunta, eu vou ler, tá meio grande, não quero expor ninguém. Peraí. Vai conversando, você e a Kai. Ó, então, eu estou colocando ali, ó, nesse link que eu acabei de colocar aí para todos. Copia e cola lá no seu navegador que você vai ver o que rolou rapidinho, os highlights do batismo do último sábado. A gente não divulgou, evidentemente, porque a gente convidou apenas as pessoas que foram batizadas, alguns familiares e algumas pessoas das células. E nós tivemos o AMP na sequência, no último sábado, né? Mas foi um culto de batismo presencial, seguido de AMP presencial e virtual. Então, se você quiser, acompanhe lá e curte o vídeo lá na nossa página Juventude AMP. Viu? Chegou aqui a pergunta. É meio... Vai. Não vou citar nomes, mas eu vou ler. Meus pais não aceitaram a Cristo e isso é isso. Creio que Deus pode atuar na vida deles, porém isso é uma escolha deles. Amo muito eles. Porém, com base nos fatos de não crerem em Jesus, a ponto de aceitarem Ele como Senhor e Salvador, eles provavelmente não estarão na eternidade. Como lidar com esse sentimento de angústia por amá-los, mas não poder tê-los pela eternidade? Então, ama o quanto você puder aqui. Ama o quanto você puder aqui. Porque tem gente que fica bravo e briga com pai e mãe, com amigo que não está salvo, e depois na eternidade também não vai tê-los lá. Então, ou seja, em toda a história você só brigou. Né? Não estou dizendo que você está brigando, mas aproveite a oportunidade para amar. Vai que numa hora ele se converte. A gente não sabe. A salvação não somos nós quem determinamos. A gente planta, a gente semeia, a gente está em missão, a gente é o ID em pessoa. A gente está pregando o evangelho o tempo todo. Agora, a convicção que eu tenho é que no céu
não haverá remorso, não haverá angústia, toda lágrima vai ser enxugada. Então, eu não sei nem se nós teremos memória, mas eu não sentirei saudade, não sentirei culpa, não sentirei dor. É picanha em árvore sem engordar, é delícia. Então, não se sinta pesado. Ame enquanto pode. A obra é Deus quem faz. E ora, E ora. né? Essa questão da esperança e tal. Igual o Dani falou, Deus pode se revelar no momento que for. Então, Jesus, na cruz lá, levou um com ele que estava para ser morto também, crucificado, e falou que ainda hoje estaremos juntos, né? Então, é, é esperança. Esperança no Deus que conhece o seu coração, no Deus que sabe que isso é algo a ser trabalhado no seu coração, um Deus que conhece os detalhes, seus medos, seus sonhos. Então, é esperança e crer nesse Deus. Então, quando a gente crê, a gente ora. E o que você pode fazer é amar, igual o Dani disse. Chegou aqui mais uma pergunta e nós respondemos ela em outros momentos do Upper Room. Não lembro exatamente, acho que foi na salvação, quando nós falamos sobre salvação. Mas rapidinho, Dani, pode explanar aí. Mas então, quem será salvo não depende da missão, porque se Deus poderia se revelar até o último momento, então não depende da nossa missão. Não depende da nossa missão. Fala aí, Dani. Na verdade, esse é o pensamento preguiçoso do pregador, que não quer pregar, né? Se não depende da missão, eu não faço. Mas a missão é ordem, a missão não é opção. Então, o que Cristo nos legou é ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, a gente deve empregar a nossa vida para isso. Os que forem sendo salvos é obra dele. Então, o meu dever e o meu privilégio é participar da missão que é de Deus. Os frutos, para a glória, é Ele quem determina, né? Então, pensar que se não depende de mim, não vou pregar, é o pensamento preguiçoso do missionário que encosta na obra de Deus para não ter que fazer o que foi ordenado que se fosse feito. É a mesma coisa do calvinista, que fala assim, uma vez salvo, sempre salvo, vou viver do jeito que eu quero. Não, uma vez sempre salvo, vou viver para a glória de Jesus, vou pregar o evangelho, né? Então, esse é o calvinista convicto, né? Mais cristão do que calvinista. Então, a missão preguiçosa é pensamento de quem não percebe não percebe a ordem que está implícita na missão, e de fazer discípulos. Essa é a ordem. O que vai acontecer depois depende de Cristo. É só a gente lembrar que não depende da gente, nunca é sobre nós, sempre é sobre ele. Ele faz a hora que ele quer, ele chama quem ele quer, ele escolhe quem ele quer, ele salva na hora que ele quer, é sempre assim. Essa coisa da gente, mas então não preciso pregar e tudo mais, às vezes ronda mesmo nosso coração, sabe? Mas ele deixou só uma coisa pra gente, vai e prega. É isso que você precisa fazer. Então, assim, como eu amo tanto ele e vejo o que ele fez por mim, eu vou, não é nem porque ele mandou, mas é porque eu tenho alegria em pregar o evangelho, porque o evangelho me trouxe vida e eu quero que mais pessoas recebam dessa vida. É privilégio. Privilégio fazer parte do ID. Pregar, Caio, pregar é falar de Jesus para as pessoas, é viver uma nova vida, viver um novo estilo de vida, entendeu? Vamos lá. Como fazer com o medo, não da morte, mas de como vou morrer? Todo medo é real, todo sofrimento é verdadeiro, todo sentimento precisa ser percebido. Então, o que está gerando medo? Né? O medo, ele é verdadeiro. Nós só não pode nos paralisar. O medo significa a presença de um risco, né? Então, você tem que analisar de onde vem exemplo. Né? Eu vou citar até um exemplo que eu tinha até anotado, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, até nem sabia, tá?
Deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Ai, que pena, não anotei. Puxa, que pena. Não anotei. Tanatofobia. Tanatofobia. Medo de morrer? Medo da morte. Necrofobia. Medo da morte e de mortos. Então, opa, não é necrofobai, tá? Necrofobia. Então, todo medo compulsivo tem origens psicológicas e geralmente traumáticas. Então, se o medo ele puder estar gerando algum tipo de travas, de outros sintomas, outras consequências, é fruto de compulsões, é fruto de sofrimento, é fruto de trauma. Exemplo, uma pessoa que come muito, por exemplo, ela pode ser que ela sofra do medo de ficar sem comida. Pode ser que tenha surgido numa presença de fome, ou alguém foi comer um dia, alguém bateu na boca. Estou citando um exemplo qualquer, tá? Não sou psicólogo, mas de qualquer maneira, esse medo paralisante, ele precisa ser tratado às vezes com terapia. Fechou. Aí Ana Veiga e Nanda são as nossas psicólogas aí de plantão. Posso falar um negocinho? Fala um Gente, negócio eu assim. falei na célula que assim, em relação a isso, tipo, medo de como vai morrer e tal, ou quando. Tem uma... Calma, deixa eu... uma parente da minha mãe. A mãe dessa parente foi atravessar a rua e aí passou um carro. Ela não morreu atropelada. Ela foi voltar assim para trás, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Então, tipo assim, e o Gugu, tipo, tava no telhado, que a gente até falou na célula, tava no telhado e caiu e morreu, entende? Então, tipo, era a hora deles, aconteceu. E tem gente que morre de câncer, um ano, eu entrei na pira de que eu ia morrer de aneurisma. E aí, o que me ajudou a passar por isso, assim, foi, lógico, psiquiatra, terapia, e também entender que, tipo, a hora que for pra eu morrer, isso vai acontecer, né? E todas as coisas que a gente falou também, de viver a vida, e que o Dani falou hoje também, mas, enfim, deixar assim, quando a gente sentir esse medo, tentar pensar racionalmente também, sabe? Falando, tipo, sair desse ciclo vicioso e falar assim, não, se for para eu morrer disso, eu vou morrer disso e ponto, e se não for, não vou morrer, não quero sofrer com isso, e é nóis. Só isso que eu queria falar. Então... É isso aí, galera. Tamo junto. Semana que vem, Ampli Room na quinta-feira. Vocês curtiram o horário das 20h30? Galera, Melhor, não né? sai. Só falando rapidinho que eu tenho um recado. Não saiam. Faz o sinalzinho, tá bom? 20h30, melhor? Uma galera chegou atrasada, mas tá tudo bem. Tudo certo. Então vamos... Mas, ó, o nosso desejo é terminar às 10. Hoje passou um pouquinho porque teve muita pergunta, mas é das 8h30 às 10. Normalmente 1h30. Eu acho que tá legal. Toda vez tá batendo... Toda vez tá batendo aí nos... Até 1h45. Galera, só... Quem chegou atrasado a gente chama também, né, Fê? É verdade. Não tem problema, tá tudo né? bem. O Amaral é campeão e... O Amaral chega geralmente no final. Hoje ele tá top. A Camis chega atrasada e é supervisora, então, gente... Tá tudo... A Amaral faz live na hora do culto. Deixa eu falar, para a semana que vem, nós falaremos dos profetas menores. 3 semanas seguidas. Ou seja, a semana que vem é Oséias. Yes! Fica a tarefa para vocês lerem
esse livro da Bíblia que tem, se eu não me engano, 4 capítulos. Não, 14. 14? 14 ou 15? Vocês falaram errado 14. pra mim hoje. Não conferi. 14. Não, mas 14? a gente falou 14 depois de novo. É verdade. 14 capítulos. Então, leia 2 por dia. Dá tempo. A gente chega lá lendo esse livro. Fechou. Quanto mais vocês lerem, melhor, né? Porque daí a gente consegue contextualizar bem. Mas também não é pré-requisito. É só uma ideia. Fechou? Isso aí? Não quer dizer que você